Bom dia, meus queridos irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Estamos aqui nesse sábado maravilhoso, o último dia da semana. Ontem nós tivemos a nossa vigília de comemoração de 12 meses da Torre de Vigília, uma torre que está orando 6.000 horas e 28 minutos. Pastor Silas e ministra Jane, sua esposa, os líderes da oração. Que coisa maravilhosa, que coração maravilhoso desse casal, atenciosos, prestativos, vigilantes, diligentes em nome de Jesus. Coisa boa, maravilhosa. E nós estamos aqui no meu estúdio improvisado, Estúdio da Fé, Café e Confissão. Então nós vamos falar a respeito, acabamos uma série, agora nós vamos falar a respeito da palavra de Deus que é concebida no nosso coração, formada pela nossa língua e pronunciada pelos nossos lábios, se transforma numa força espiritual que libera a capacidade de Deus em nós. Por isso o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. O coração, o espírito dele havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez falar tal coisa, mas a capacidade de Deus gerada nele pela palavra, e de abundância do seu coração a sua boca falou. Aleluia. Tanto aqueles que dizem que são capazes, quanto aqueles que dizem que não são capazes estão corretos. Palavras são as coisas mais poderosas do universo. Nós lemos em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aleluia! E o verbo era Deus. Nós devemos aprender a usar nossas palavras mais eficazmente. As palavras que eu e você falamos irão nos erguer na vida ou nos manter no cativeiro. Hoje, muitos irmãos são mantidos em cativeiros por suas próprias palavras. Aleluia! Pela oração dos seus próprios lábios, elas foram colocadas em uma posição onde não podem receber de Deus. Nós todos já fizemos isso uma vez ou outra. Nós já usamos a nossa língua para formar as próprias palavras que nos derrotaram. Nós até mesmo já oramos em contrário à palavra de Deus. Nós oramos por derrota e a recebemos. Nós oramos o problema e ele se tornou ainda maior. Até mesmo a oração se reproduz segundo a sua própria espécie. Aleluia. Em Marcos 11, 24, a palavra diz: por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, aleluia, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus estabeleceu uma grande verdade sobre as leis espirituais. A palavra de Deus é a lei espiritual. Funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. Nós aprendemos como trabalhar com leis naturais, lidando com uma lei natural que governa a eletricidade. Nós aprendemos como andarmos dentro dessa lei, obedecendo-a, executando-a corretamente, a força elétrica trabalhará para nós. Mas se continuarmos a violarmos a lei que governa ou controla a eletricidade, nós entramos numa encrenca. Enquanto executarmos a lei que controla a força elétrica, teremos a energia que nos dá a luz, que aquece nossa casa, que cozinha nossas refeições, lava nossas roupas, e não será perigo para nós. É muito útil e seguro quando entendemos e aplicamos a lei pela qual a controla. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar, destruir, caso a lei que governa a eletricidade não seja executada. Assim também é a palavra de Deus que sai das nossas bocas. Elas irão trabalhar para nós, irão nos erguer na vida. Se nós controlarmos essas palavras e trazê-las em obediência às leis espirituais, que são a palavra de Deus, as palavras governadas pelas leis espirituais se tornarão força espiritual ou espirituais trabalhando para nós. Palavras vão trabalhar contra nós também. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem falando as palavras de Deus.
A palavra de Deus falada é um poder criativo. Então eu quero reforçar isso para você. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem falando as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é um poder criativo. Portanto, até mesmo as palavras das nossas orações devem ser escolhidas cautelosamente e ditas de forma precisa. Frequentemente oramos: Senhor, eu tenho orado, mas não está funcionando. O diabo me derrotou, mas a palavra diz: por isso vos digo, tudo que pedides em oração, crede que o recebesse e te-lo-eis, ou recebo-lo-eis, ou recebereis. Amém? Derrota não é o que você deseja. Então não ore ou fale derrota. Nem eu também desejo derrota. Você pode ver como a escolha errada das palavras pode fazer com que você até mesmo ou a sua oração trabalhe contra você. Você orou: Senhor, eu tenho este problema e está piorando. Agora vamos comparar essa oração com a palavra de Deus. Primeiramente, você orou o problema e não a solução. A palavra diz para orar as coisas que você deseja. Em segundo lugar, você liberou fé na capacidade do inimigo. Para piorar, você estabeleceu as palavras do diabo, dizendo que a oração não funciona e que as coisas estão piorando. Você está andando pelo que vê e não pela fé. Você negou a palavra de Deus. Você fez isso pela falta de conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento fez com que o homem fosse descontrolado, destruído e vinha a destruir vidas e sofressem coisas desnecessárias. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que se nós violarmos a lei do Espírito, a lei da palavra, nós vamos ter sérios problemas. Aleluia. Sabe, querido, a falta de conhecimento, ela nos traz prejuízo. A falta de entendimento, ela nos traz danos. Aleluia. Sabe, as leis espirituais são para o nosso bem. São para que nós possamos produzir coisas que necessitamos e desejamos. No entanto, falar e orar contrário à palavra de Deus, à lei espiritual, será tão desastroso quanto violar a lei da eletricidade. Nós temos orado de todas as maneiras de oração que a Bíblia nos ensina. Nós temos orado a Jesus. Isso é uma forma não bíblica de orar. As palavras são importantes. Comece agora a se tornar conscientes da palavra. As palavras são como pequenas sementes que produzem de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai reproduzir segundo a sua espécie. Jesus disse em Mateus 12:35, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Meu irmão, minha irmã, a oração e declarar a palavra é um direito legal nosso. Devemos declarar palavras cheias de fé para trazer a Deus em cena e o seu favor e o favor acima de Deus para todas as coisas que orarmos ou falarmos. A fé, ela funciona quando nós falamos corretamente. Fé tem que estar baseado na palavra de Deus. E quando eu tenho a palavra de Deus ao meu favor, eu estou dizendo: Senhor, faça feito conforme a sua palavra. Orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus é um nosso direito. Nós devemos fazer isso. Pisa na cabeça do diabo, diga para ele que você não fala do problema, você fala do resultado, que você ora da forma correta, ora a palavra de Deus. Deseje confessar cada dia mais a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus e você verá resultado na sua vida, nas suas petições, porque tudo que você orar, crendo que já recebeu, você tem. Se você disser a este monte, crendo no coração, também lhe mudará. Em nome de Jesus, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Amém.